Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui nesta manhã de domingo, dia de escola dominical. Domingo, que é o primeiro dia da semana, dia que trazemos também a nossa memória, que foi no primeiro dia que Jesus ressuscitou. E eu quero, neste tempo de escola dominical, refletir com você, trazemos à nossa memória um trecho da palavra de Deus que nos inspira, nos encoraja, nos dá forças para continuarmos a nossa caminhada como peregrinos e peregrinas que somos em terra estranha ou neste planeta no qual habitamos. E eu quero refletir com vocês no Salmo de número 121, certamente um salmo conhecido, um salmo que muitas pessoas têm o hábito de orar, e isso é bênção, porque é muito bom quando nós oramos a palavra de Deus. E o Salmo 121, ele é um salmo conhecido como cântico de romagem. O que seria um cântico de romagem? Cântico de romagem é um cântico que o povo de Deus vai cantando à medida que eles vão caminhando para a casa de Deus. O povo tinha o costume de ir para o templo pelo menos uma vez ao ano para as celebrações. Então era esse o costume do povo, diferente de nós hoje, que temos o privilégio de estar na casa de Deus em comunhão, se quisermos, todos os dias, porque moramos a poucos minutos, né? Muitos de nós moram a poucos minutos do templo, então tem esse privilégio. E agora, ainda nos adaptando com essa nova realidade temporária, momentânea, de estarmos também em comunhão diariamente via as mídias sociais. Mas no tempo do povo judeu, do povo hebraico, daquele povo que estava lá atrás, muitos anos atrás, esse povo não tinha esse privilégio. Muitos moravam distantes do templo e eles precisavam então fazer uma peregrinação até o templo. Nessa peregrinação, a gente pode imaginar que não eram apenas horas de viagem, alguns eram dias de viagem, outros eram semanas de viagem e até meses caminhando pelo deserto, por lugares perigosos, por lugares onde eles corriam risco de vida, risco de assaltos, vários riscos, não só para ele, para o pai de família, mas para toda a sua família, as pessoas que acompanhavam essas peregrinações. É importante nós observarmos que essas peregrinações, como eram vários dias de estrada, eram como se fossem acampamentos. O povo ia então viajando, o povo dormia na estrada, montava a barraca, dormia, parava para comer, se alimentava, depois levantava a barraca e continuava a sua jornada, a sua peregrinação. E é interessante a motivação, o povo tinha esse desejo de estar na casa de Deus, tinha vontade de estar na casa de Deus. Então nós vamos ler esse salmo e vamos perceber, né, o que também ajudava esse povo a perseverar na sua caminhada, perseverar na sua jornada. E nos diz o salmo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Que bênção que esse povo vivia e nos ensinou, que é confiarmos em Deus durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada. Nós podemos, de certa forma, contextualizar esse texto dizendo que não apenas no percurso que nós fazemos de casa até a igreja, até o templo, mas nós podemos dizer que este salmo é um salmo que se aplica à nossa jornada de vida, à caminhada que fazemos na nossa vida. Então nós podemos dizer que este salmo é um salmo que nós podemos orar, declarar e confiar
para a nossa caminhada diária, para a nossa caminhada constante, desde o nascimento até a nossa morte. Nessa caminhada, desde a entrada até a saída, o nosso Deus está conosco. E aí nós vamos lá, o primeiro versículo nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É muito interessante isso, nós podemos pensar, eleva os olhos para os montes. Às vezes a gente não tem muita dimensão do que significa isso. Olhar para o céu e saber que do céu vem meu socorro, pode ser, eu posso fazer essa afirmação. Mas o salmista aqui está nos ensinando que quando ele estava caminhando até Jerusalém, havia ali vários montes, né, várias montanhas que estavam ao redor, né? Então, além de Jerusalém, além do monte de Jerusalém, haviam outros montes que estavam ao redor. E tinha uma prática pagã daquela época, onde as outras religiões do seu tempo, eles também tinham o costume de colocar, de colocar a sua esperança no monte propriamente dito, de colocar a sua esperança e a sua fé naquela montanha, naquele monte, como se o monte ou a montanha tivessem o poder para estarem cuidando daquele povo determinado. Outra prática que havia também era de algumas religiões pagãs erguerem monumentos aos seus deuses, que havia um número muito grande de deuses naqueles montes. E ali, quando passavam, eles olhavam para os seus deuses e diziam: meu socorro vem daquele, daquele deus ou daquela montanha. Então, o povo de Jerusalém, o povo de Deus indo para Jerusalém, o que ele está dizendo? Quando eu olho para os montes, eu sei que o meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem daquele Deus que está naquele lugar, mas o meu socorro vem do Senhor, que é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que criou os montes, é o Deus que fez todo esse universo, e ele não está naquele monte, ele não é aquele monte, mas é o Deus que fez todas as coisas. Então o meu socorro está no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador do céu e da terra, no Deus que está vivo e no Deus que caminha comigo e com você. Então essa é a primeira afirmação de fé que o salmista faz. E aí nós precisamos perceber o seguinte: quando eles estão chegando em Jerusalém, então você está chegando e você está indo para uma montanha. Para você subir aquela montanha, carregando barraca, carregando os seus acessórios, muitas vezes carregando o animal que está sendo levado para o sacrifício anual, o que aquele povo fazia? Ele subia a montanha contornando a montanha. Então ele vai ao redor, subindo, contornando a montanha. Para a gente ter noção dessa imagem, é quando você, por exemplo, está subindo aqui da nossa Baixada Santista, pela rodovia Anchieta, por exemplo, e você sabe que são várias curvas que você vai fazendo e subindo e fazendo curva, você vai rodeando. E essas curvas são curvas que, de alguma forma, quem está ao volante, especialmente à noite, tem um certo receio, um certo cuidado, porque sabe que há um perigo iminente. Você pode ter um caminhão quebrado ou um carro quebrado após cada curva. Então você tem que tomar um certo cuidado, e aquela atenção por não saber qual é o perigo que pode estar diante de você. O povo de Israel, ele tinha também esse perigo iminente. Poderia haver ali um grupo de assaltantes, haviam muitos assaltos, muitos ladrões escondidos, nas montanhas, nos buracos ali das montanhas, nas cavernas das montanhas. Então o povo subia com um certo receio, porque a cada curva poderia haver ali um perigo do qual eles estavam sujeitos. Por isso aquele povo ele vai subindo, mas ele vai olhando para a montanha e vai pensando: não é a montanha que me protege, não são os deuses que estão aí nessas montanhas que me protegem, mas o que me protege, o que me guarda é o guarda de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, elevo os meus olhos para os montes, sabendo que de lá me vem o socorro, vem do Senhor e não do monte. O segundo versículo, já é a resposta, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu reconheço que não é o monte, mas é aquele que fez o monte que é o meu socorro. No versículo 3 ele diz assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A gente precisa entender aqui um momento de cansaço na nossa caminhada. Muitas vezes nós nos sentimos cansados e cansadas, desanimados e desanimadas,
pensamos certamente em algum momento em desistir, eu não vou continuar, não vou dar conta, eu não aguento mais essa caminhada. Mas o texto nos mostra exatamente isso, ele mostra que esse Deus que guarda é o mesmo Deus que não vai permitir que os teus pés vacilem, que os teus pés parem de caminhar, que os teus pés desistam da caminhada. Esse é o Deus que nós cremos, é um Deus que nos chama a continuar a caminhada. E uma cena que eu tenho para minha vida, que eu acho fantástica, é naquele momento que a gente se sente mais cansado, mais desmotivado, sem forças para continuar a nossa caminhada, nós temos um Deus que, como um pai, nos carrega nos seus braços e nos sustenta. É como a poesia Pegadas na Areia, onde o poeta, olhando na areia e vendo ali a pegada dele, como se fosse a sua história de vida, durante muito tempo tinha a pegada de duas pessoas. E ele percebe que em determinados momentos a pegada de uma única pessoa. E aí ele percebe que esses foram os momentos mais difíceis da vida dele. E ele, conversando com Deus, ele diz assim: Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou sozinho, eu caminhei sozinho. E Deus responde para ele: não, você está enganado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Essas pegadas são as minhas. E é exatamente essa imagem que nós precisamos ter. Nos momentos em que os nossos pés parecem que não aguentam mais caminhar, onde nós pensamos em desistir, precisamos entender que o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, é um Deus que carrega nos seus braços, é um Deus que não permite que os nossos pés vacilem. Mas o salmista também vai dizer para nós assim, que não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ora, quem trabalha em postos de escalas, de horários, sabe como é. Nós temos na nossa comunidade um irmão que trabalha à noite. Ele é guarda durante a noite. Então, durante a noite, ele está no lugar, no posto da guarda da noite, ele não pode dormir, porque ele está lá escalado para dormir. Mas os guardas, e a gente sabe disso, muitos sentinelas acabam dando os seus cochilos, às vezes não aguenta a noite inteira ali acordado, e ele dá tira uma soneca, tira o seu cochilo, né, dorme um pouquinho, e aí aquilo que está sendo guardado acaba ficando desprotegido. E o que o salmista está dizendo é assim, olha, o nosso guarda é um guarda que não dorme, ele não dorme nem de dia, nem de noite, isso é certo. Tenha plena convicção de que o nosso guarda não dorme. Ele vai dizer assim, ele é a tua sombra, à tua direita, e de dia o sol não te molestará e nem de noite a lua. O que ele está dizendo para nós é que não importa os perigos noturnos, as dificuldades da noite, especificamente à noite havia o perigo maior de assaltos, né, de ataques. Então, durante a noite, quem guardava era o Senhor. Durante o dia também trazia suas preocupações. Havia o perigo de insolações, serpentes que estavam ali durante o dia no deserto, que saíam. Havia muitos perigos também que rondavam o dia. Então Deus é o Deus que guarda dos perigos da noite e dos perigos do dia. Para a nossa vida, nós precisamos entender que Deus é o Deus que nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Em momentos de alegria, mas em momentos de tristeza. E é muito interessante porque nós temos uma facilidade de recorrer ao Senhor nos momentos de tristeza. E muitas vezes corremos o risco de nos esquecer ou de não recorrer ao Senhor nos momentos de alegria. E aí nós temos um perigo de nos afastarmos. Mas o nosso Deus nos guarda em todos os momentos, quer de noite, quer de dia, quer de alegria, quer de tristeza. Ele caminha conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é o guarda de Israel que não dorme. Ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E é muito importante nós entendermos que o fato de termos um Deus que nos guarda não significa que nós estaremos isentos de problemas e lutas. Haja vista a situação que estamos vivendo como nação brasileira, como povo deste mundo, problema de luta, dificuldade, mas da qual nós temos a certeza que Deus está conosco. E nada acontece sem que seja a permissão do Senhor. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Colhemos fruto dos nossos erros, é verdade. Colhemos fruto
colhemos fruto dos nossos pecados, nós precisamos clamar ao Senhor, clamar perdão, clamar por arrependimento, mas nós precisamos, acima de tudo, continuar confiando no Senhor, porque o Deus que nos guarda, guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Vai nos guardar enquanto estivermos neste mundo e vai nos guardar até entrarmos na sua glória, até entrarmos na vida eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, que você possa ler e aprender com o salmista, ler e aprender com o povo de Deus, que o Senhor é quem nos guarda e que em todo o tempo nós devemos elevar os nossos olhos para os montes. Ou talvez eu pudesse dizer para você, olhe para aquilo que está acontecendo. Eleve os seus olhos para tudo o que está acontecendo aqui no nosso país. Eleve os seus olhos para enxergar todas as coisas que estão acontecendo, não só em relação a essa enfermidade que tem nos assolado, mas em tantas outras situações. Olhe para ela, mas saiba que o socorro vem do Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Como Ele vai agir, não sabemos. Talvez Ele vai nos dar a cura por um chá, por um remédio, por uma vacina. Não sabemos como virá, mas sabemos que Ele é o nosso socorro em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.